Bom, agora eu quero compartilhar com você uma passagem, gente. Nesse devocional com café, eu fiquei pensando sobre o que Deus queria conversar com a gente. E daí eu li um trecho da palavra do Senhor que está no livro de Lucas, no capítulo 5. E eu entendi desse pequeno texto o quanto o Senhor a ama. Instrumentalidade. Você sabe o que isso quer dizer? Não? Então, aguenta aí que eu vou te explicar. E junto com instrumentalidade, nós vamos falar sobre as escolhas e a ação, beleza? Então vamos ver o pequeno trecho da palavra que está em Lucas 5, lá no capítulo 4, Lucas 5 no verso 4, que diz assim, ó: Tendo acabado de falar, disse a Simeão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Olha, eu lendo esse texto, eu aprendi, gente, o quanto Deus ama a ação, o quanto é importante a ação humana. Quando nós vemos a palavra que fala sobre a pesca maravilhosa, é óbvio que ela foi milagrosa, mas nem por isso o Senhor deixou de utilizar o pescador, o barco, os instrumentos que eles usavam para pescar. Nada disso. Ao contrário, ele pegou todos esses instrumentos que estavam à disposição de Pedro e dos demais para ajudá-los no milagre da pesca milagrosa. Gente, eu quero que você entenda um pouco o contexto desse texto aqui. Os homens tinham passado a noite inteira pescando, porque o ofício daqueles homens era a pesca. E eles não tinham conseguido nada. Então eles voltam, depois de uma noite inteira de trabalho, e voltam frustrados, cansados, desanimados. Aí de repente eles encontram um homem na beira da praia, quando eles já estavam puxando seus barcos para ir lá atracá-los. Então esse homem dá um comando a eles. E o comando era que eles deveriam voltar para alto mar e lançar suas redes de dia. E aqui eu quero comentar uma curiosidade com você. Você sabia que não era costume dos homens naquela ocasião, naquela época, pescarem durante o dia? Sabe por quê? Porque à noite, quando eles iam pescar, eles lançavam suas redes, ficava mais difícil para os peixes perceberem as redes. Então, havia mais chance de sucesso na pesca, deles pegarem mais peixes. Aquela ordem que o Senhor Jesus deu àqueles homens, aquele comando, estava totalmente fora do contexto daquilo que eles viviam. Então, aqui eu percebo a importância das nossas escolhas. Pensando sobre isso, eu chego a pensar que Simão, que era Simão, e futuramente ele teve o seu nome então mudado para Pedro, que significa pescador de almas, ele poderia dizer para Jesus: olha, quer saber? Eu não vou obedecer o seu comando. Eu não vou obedecer, isso está errado. Nós aqui jamais, experientes que somos na pesca, jamais vamos no mar alto pescar durante o dia. Não temos chances de sucesso. Então ele poderia usar como fundamento o fato de que Jesus não entendia de pesca. E ainda refutar dizendo: você não entende de pesca, do nosso ofício, nós entendemos. Você é um carpinteiro. Ou então ele poderia escolher: olha, eu vou obedecer e vou aceitar o seu comando, dar ouvidos a Jesus. Ele tinha essas duas escolhas a fazer. A história, através da palavra, nos mostra que ele obedeceu a Jesus. Mas ele não obedeceu a Jesus convicto de que o Senhor Jesus conhecia o ofício da pescaria. Ele obedeceu a Jesus por um voto de fé. Ele usou a fé naquilo que aquele homem estava falando. Olha só o que diz o verso 5 desse capítulo 5. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E aqui nós vemos que Simão ignorou totalmente a incoerência do comando.
E ele foi e se lançou para o mar, mesmo que cansado. Sabe por quê, gente? Simão, ele não tinha nada. Aqueles homens não tinham nada. Eles não tinham trazido o alimento para suas casas, o suprimento para que pudessem vender e trazer recursos financeiros para a sua pequena empresa de pesca, para pagar os impostos, para conduzir os seus negócios, a sua família. Eles não tinham nada. Então, pela fé, eles decidiram partir em busca do tudo. E isso é maravilhoso quando a gente vê nessa palavra que o milagre, gente, tem muito mais a ver com a nossa fé obediente e também com a ação que nós tomamos a partir dela. Porque nós precisamos agir a nossa fé. Sabe, aqueles homens, eles tinham todas as desculpas do mundo para não obedecer a Jesus. Eles estavam ali tendo o primeiro contato com o mestre. E eles poderiam falar tantas coisas. Eu não vou, eu tô cansado. Quer saber? Não adianta tentar. Eu já tentei. Tô cansado. Não, isso aí não vai dar em nada. Quando na verdade que Jesus espera é que nós, mesmo cansados, mesmo oprimidos, mesmo frustrados, nós hajamos a fé que tem dentro de nós. Deixa eu te contar uma coisa sobre agir a fé. E veja bem, eu vou contar para você um testemunho meu, pessoal, que aconteceu em determinado momento da minha vida. Mas isso não quer dizer que você tenha que agir dessa forma se você não receber essa inspiração divina. Eu tenho um filho mais velho que hoje ele tem 30 anos. Então, quando ele tinha lá por volta de 4 anos de idade, ele sofria de uma bronquite crônica muito violenta. E ele tinha crises de bronquite uma vez por mês praticamente. E muitas das vezes ele acabava ficando internado 7, 10 dias, inclusive em balão de oxigênio. E eu, como mãe, ficava muito triste de ver meu filho naquela situação, porque na verdade eu queria que ele fosse normal como todas as crianças. Eu não queria que ele tivesse limitações, eu não queria que ele não pudesse correr por conta de ficar cansado. Eu queria que ele fosse uma criança normal. Naquela época, eu já tinha me convertido a Cristo, eu já tinha me tornado uma pessoa cristã, de fato. E Jesus tinha me encontrado já. Então, eu estava ansiosa por um momento que ia acontecer na minha cidade. Uma concentração de poder que ia acontecer no ginásio da minha cidade, numa época de retiro de carnaval. E eu, inclusive, trabalhei junto com tantas outras pessoas para preparar aquele momento, porque viria um homem, um pregador da cidade de Israel, que iria ali estar pregando naquele lugar. Ele tinha o dom da cura. Então, durante 7 meses, eu esperei ansiosa para que aquele dia 22 de fevereiro daquele ano chegasse. Porque eu tinha certeza que meu filho ia ser curado naquele lugar. Gente, o que aconteceu? 2 dias antes de acontecer o evento, o meu filho tem uma crise de bronquite. E pior, ele precisa ser internado. Eu fiquei muito frustrada. Fiquei desanimada porque eu não podia acreditar que eu estava naquele hospital com meu filho. E no dia que aconteceu a concentração de poder e fé naquele ginásio, eu estava a 2 quilômetros do lugar. E eu não podia ir lá porque o meu filho estava internado. De repente, eu ouvi uma voz, como eu falando com você agora. O que você está fazendo aqui se o milagre está lá? E eu tive um insight, um start. E pedi para que liberassem o meu filho porque eu precisava ir naquele lugar. É óbvio que o meu filho foi liberado contra todos os argumentos de negativa do médico, da equipe médica. Mas eu tinha tanta convicção dentro de mim que meu filho ia ser curado que eu precisava agir de alguma forma para que ele levasse ele até onde o milagre iria encontrá-lo. Bem, entramos no carro e fomos até aquele ginásio. Quando eu entro com meu filho nas mãos, nos meus braços, eu vi uma multidão de pessoas nas arquibancadas, sentados lá. E eu sentei com meu filho com febre, sentei em um cantinho que tinha ali na arquibancada.
E de repente, gente, passado algum tempo, o pregador para tudo que estava acontecendo. E ele estava lá embaixo, né, como se fosse um campo, mas na verdade era uma quadra, porque era um ginásio. E ele fala assim: parem tudo nesse momento. Deus está fazendo um milagre. Deus está trocando um pulmão. E ele começa a olhar para aquela multidão, E de repente ele para na minha direção e me aponta no meio de um mar de pessoas. E eles falam: tragam aquela mulher aqui e aquela criança. E eu, chorando, fui descendo as arquibancadas e os seguranças me pegaram. E eu subi, então, naquele púlpito ali improvisado, naquele ginásio. E ele falou para mim que Deus estava trocando o pulmão do meu filho. E que a partir daquele momento, meu filho jamais voltaria a um hospital. O meu filho tem 31 anos hoje. E ele, de fato, nunca mais voltou a um hospital. No final daquela concentração, o meu filho já não era mais aquela criança apática e febril que veio nos meus braços. Ele corria, subindo e descendo as arquibancadas como uma criança saudável e feliz que ele sempre foi. Mas eu percebo outra coisa contando isso para vocês. Naquele mesmo dia, Deus deu além do que eu pedi, porque é assim que Ele faz. Ele entrega não só aquilo que você precisa, mas Ele sabe te entregar a abundância. Ele sempre vai te entregar mais daquilo que você pede. Então Ele pede para a esposa dele tocar no meu seio esquerdo e fala para mim: olha, Deus está te livrando de 2 nódulos no seu seio esquerdo. Nessa época, gente, eu devia ter uns 21, 22 anos de idade. E eu não tinha contado para ninguém que eu tinha recebido um diagnóstico desse. A minha vida era tão miserável, que a bem da verdade, se não fosse por causa do meu filho, eu teria até dado graças a Deus por causa dessa doença maldita que tinha invadido o meu corpo. E naquele momento o Senhor olha para mim com olhos de misericórdia e dá muito mais do que eu pedi, porque eu pedia por cura para o meu filho. E Ele não só curou o meu filho, como também me curou de uma doença que poderia me levar à morte. Eu agi a minha fé porque eu não tinha nada. Eu vivia uma vida angustiada, amargurada, triste, lamentável. Naquela época eu posso dizer para você com toda a certeza do meu coração, eu vivia uma vida miserável. Mas o Senhor olhou para mim, olhou para o meu clamor e olhou para a minha miséria. E Ele então me curou meu filho e abriu os meus olhos para novas expectativas. Eu agi a minha fé e o Senhor entregou para mim mais do que eu precisava, mais do que eu pedia. Ele entregou saúde, Ele entregou paz e Ele entregou uma nova perspectiva de vida. Sabe, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus chamou vários homens para participar de momentos muito especiais descritos na Bíblia. Fazer e ser instrumento de momentos totalmente sobrenaturais e extraordinários. Mas na maioria das vezes, o que ele encontrou foram barreiras que essas próprias pessoas criaram para impedir que o propósito de Deus se cumprisse na vida delas. E existe um motivo muito forte para isso. É porque muitas das vezes nós não nos enxergamos como Deus nos enxerga. E aí nós começamos a argumentar com Deus, tipo, Deus escolheu a pessoa errada. Como Moisés, por exemplo. Não, Senhor, eu sou grosseiro na fala, eu sou simples. Não, o Senhor escolheu a pessoa errada. Ou outro argumento que muitas vezes nós usamos e eles usaram: não, eu sou o menor entre todos da minha tribo. O meu clã é o
menor, eu não tenho influência e nem condição para cumprir com essa tarefa. Como Gideão fez. E daí nós vamos colocando empecilhos naquilo que o Senhor vê que nós temos condição de fazer. Sabe, sobre a pessoa errada? Pior que Moisés achar que ele era a pessoa errada, foi a família de Davi achar que ele era a pessoa errada. Quando Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé, o pai não acreditava que esse rei poderia ser o filho menor, Davi. Tanto que não chama ele. E quantas das vezes você tem um sonho, você desenha um projeto e você simplesmente se anula. Você frustra os seus sonhos porque alguém diz que você não tem capacidade de executar. Mas eu quero que você saiba que quando o Senhor, Ele coloca dentro do nosso coração um sonho específico, um projeto específico, algo específico, com certeza Ele dá condição para que a gente execute. Quer ver um outro argumento aqui? As pessoas não vão nem me dar ouvidos. Quem sou eu na fila do pão? Assim como Jonas falou, não queria ir para Nínive fazer aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer, porque ele pensou, nossa, não vão me dar ouvidos. E outro argumento que ele usou, e se me ouvirem, será que vão se converter e se arrepender? Sabe, gente, às vezes, simplesmente nós procrastinamos e nós paramos com aquilo que nós estamos fazendo ou não começamos aquilo que precisamos e queremos fazer simplesmente porque nós começamos a argumentar com Deus coisas que não competem a nós. Se Deus está te inspirando, sabe, faz a tua parte, porque certamente Deus vai fazer a parte dele. Saiba que quando Deus realmente nos chama para fazer algo especial, Ele não dá só as estratégias, mas condição para que essa coisa verdadeiramente venha a se concretizar. Ele torna o impossível impossível. E você, de repente, se torna a testemunha da glória de Deus aqui na atualidade, no meio onde você vive, no local onde você trabalha, na sua casa, na sua parentela. Enfim, não se desmereça porque você acha que não tem condição. Quando a gente pensa como Gideão pensou, mas eu não tenho condição, eu não tenho influência, eu fico pensando como que nós, pais, fazemos quando nós temos filhos. O primeiro filho, gente, é um desafio, é ou não é? A gente não sabe nada daquela criança, nem como vai cuidar dela. Mas instintivamente, à medida que nós vamos andando, avançando, mês após mês, o Senhor vai nos dando graças e estratégias para lidar com a criança. É um filho assim, é o outro assim. E nós vamos aprendendo na prática. Muitas coisas nós só vamos aprender praticando. Essa história de que eu preciso conhecer muito para poder fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, é um pensamento que paralisa você. Porque você precisa começar a andar, buscar instrução e praticar a instrução, buscar qualificar os seus dons e praticar tudo aquilo que você aprendeu. Porque, a bem da verdade, gente, você nunca vai ser bom o bastante. Eu e você não somos boas o bastante, nunca vamos ser, simplesmente porque a perfeição não está em nós. Mas errando e acertando, caindo e levantando, o Senhor vai forjando em nós um caráter mais eficiente, mais maduro, mais experiente. E nós podemos errar em outras situações, mas naquilo que nós caímos e levantamos e aprendemos como faz, jamais a gente vai errar novamente. Eu não sei se você está lembrando de alguma coisa que você dizia que não tinha capacidade de fazer e de repente você aprendeu e daí ficou tão fácil para você que você pensou, poxa vida, isso aí eu tiro de letra agora. E é uma questão de ação e repetição. Se você não começar, você não vai saber aonde verdadeiramente estão suas limitações. E é essa a verdade nua e crua. Então, hoje eu quero tirar para você, em nome de Jesus, tirar a muleta que tem te segurado.
Você tem usado a muleta do não posso, do eu sou a pessoa errada, do eu não tenho condições, do não vou me ouvir, eu não tenho significância, para, inclusive, impedir que a graça do Senhor te alcance, que a glória dele se manifeste na sua vida, que a prosperidade dele venha sobre você. Primeiro você precisa entender que não é nem por mim nem por você, mas é a graça dele que vem e nos qualifica. É Ele que nos ajuda em nossas fraquezas e limitações. Olha só, deixa eu te falar sobre o impossível se tornar possível. E eu quero ler com você o Lucas, livro de Lucas 5, 6, 7. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Olha que maravilha! Quando você se dispõe a ser aquilo para o qual o Senhor te criou, aquela pessoa que o Senhor te chamou para ser, não sobra bênção só para você, mas para todos que estão à sua volta. Você é canal de bênção, menina. Então, não impeça que o Senhor te use como instrumento para se abençoar e para abençoar outras pessoas. Lembre-se, o Senhor ama instrumentalização. E a instrumentalização tem a ver com que temos a mão para trabalhar e tornar isso apto a fazer com que a gente conquiste aquilo que nós sonhamos. Quando nós olhamos a história, tanto do êxodo, da abertura do Mar Vermelho, ou quanto da história da destruição de Sodoma e Gomorra, nós vemos que eventos climáticos e a estrutura geológica da onde os acontecimentos foram vistos, contribuíram para que o próprio milagre acontecesse. Isso é loucura! É Deus usando o que estava à mão para abençoar os seus filhos. E você acha que ele não tem interesse de te abençoar? Olha, quando Pedro decidiu agir, ele sequer tinha certeza de quem de fato Jesus era. Porém, ele decidiu agir sua fé ali por tudo que ele tinha ouvido falar do mestre. E, gente, ele não se conformou com o fracasso. E também ele não ficou paralisado por conta de uma noite inteira de trabalho sem resultado. Ele estava cansado? Não tenho dúvidas. Ele estava frustrado? Não tenho dúvidas. Até porque eles estavam passando por uma situação bem complicada ali naquele povoado. Mas apesar de tudo isso, ele agiu. Hoje talvez o Senhor esteja falando para você, menina, acorda! Vamos agir a sua fé, agir o seu projeto. O nada talvez você já tenha, então eu quero te dar o tudo. Então vamos agir a sua fé nisso que você está sonhando. Olha só, quando viu o resultado, os olhos dele se abriram. Olha o que diz Lucas 5:8. Quando Simeão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu a imperfeição dele, mas reconheceu a glória do Pai no Filho e a autoridade que Jesus tinha sobre todas as coisas. De repente, Pedro se encontra com o propósito dele, ali naquele lugar. E foi assim que aconteceu também com Moisés. Gente, a vida de Moisés a gente pode dividir em 3 marcos. O primeiro, os primeiros 40 anos, que ele morou no palácio de Faraó, onde ele cresceu ali aprendendo a língua, a cultura, os usos, os costumes. O segundo marco foi quando ele então sai de lá e vai morar em um outro local com seu sogro Jetro, enfim, a história ali, e vai apacentar as ovelhas do sogro por mais 40 anos. E a sua identidade israelita, hebreia, é automaticamente restaurada. Ali não tenho dúvida que ele cultuava a Deus, que ele seguia as escrituras.
Mas o marco fundamental na vida de Moisés foi no terceiro momento. Quando Deus o encontra naquele monte e ele vê a sarça ardente pegando fogo e não se consumindo. E Deus fala para ele tirar os sapatos porque ali é lugar santo. Naquele momento de encontro face a face com Deus, Moisés entendeu que aquela sarça ardente estava queimando e não se consumia por um único motivo. Sarça, no grego, quer dizer arbusto espinhoso. E você sabe que o arbusto espinhoso é comparado a nós. Então o fogo de Deus caía no arbusto, mas não se consumia, porque nós temos a misericórdia de Deus. E o Senhor nos usa. O fogo que estava caindo naquele arbusto espinhoso era independente da imperfeição e dos pecados do arbusto. Você, Deus quer total te encher de glória, de poder, independente dos seus pecados, independente de quem eu e você somos. Ele chamou Moisés, apesar de todas as imperfeições de Moisés. E ele chamou Moisés para que Moisés agisse a fé dele. E daí eu penso, quantas pessoas hoje não estão na igreja, andando, dizendo-se que conhecem a palavra, a Bíblia, conhecem Deus, mas na verdade não tiveram um encontro face a face com Deus. E as suas vidas estão paradas, eles estão procrastinados, porque não conseguiram entender ainda a glória, a autoridade e o poder do Deus que os encontrou. Que hoje você possa verdadeiramente ser desvendada para encontrar Deus na sua vida. Gente, porque quando nós percebemos Jesus na nossa vida, tudo muda. Pedro mudou e passou a cumprir o seu propósito. O Senhor hoje quer desvendar os seus olhos espirituais. Ele não quer simplesmente que você saiba quem Ele é, mas hoje Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, quer que você o conheça de fato. E a minha oração para você hoje é que você tenha a oportunidade de conhecer Deus através do seu Filho Jesus Cristo e andar com o seu Espírito Santo para que Ele te conduza a lugares largos. Essa é a minha oração. Vamos orar junto? Eu vou orar com você e você ora comigo aí aonde você está, beleza? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti agora. Eu clamo, meu Deus, para que nós não vivamos mais na superficialidade das coisas. Eu oro, meu Deus, para que meus irmãos, minhas irmãs que estão vendo agora, Senhor, esse devocional, possam ter um encontro genuíno, verdadeiro contigo. Que haja um despertar santo, meu Deus, para as coisas que vêm do alto. Senhor, nós não podemos mais viver na superfície, Senhor, de uma palavra que muitas das vezes nem se conhece. Deus, nós só podemos seguir aquilo que conhecemos, meu Deus, e queremos Te conhecer verdadeiramente. Não queremos ser cristãos hipócritas, meu Deus. Não queremos ser pessoas, meu Deus, que negam ao Senhor em várias situações simplesmente porque não Te conhecem. Mas queremos, Senhor, Te conhecer genuinamente. Queremos, Senhor, poder ser usados por Ti, independente do arbusto espinhoso que nós somos. Clamamos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Vem nos qualificar. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalha as nossas fraquezas, meu Deus, porque são muitas. E fortalece as nossas fé, meu Deus. Precisamos nos encher da Tua glória e do Teu poder hoje, porque do jeito que tá, meu Deus, não dá mais. Estamos vivendo nada nas nossas vidas, quando muito, gotas do orvalho daquilo que o Senhor pode nos dar. E não queremos mais viver assim. Queremos paz genuína. Queremos um encontro verdadeiro contigo, um relacionamento íntimo e íntegro contigo. Queremos amar sem restrições, meu Deus. Queremos perdoar com a facilidade que uma criança perdoa uma ofensa.
Ou seja, queremos ser aquilo para qual o Senhor nos chamou para ser. Que hoje o teu propósito, o propósito que o Senhor traçou para as nossas vidas, encontre lugar nos nossos corações. E que possamos, meu Deus, entender que dizer sim para o Senhor é morrer para as nossas vaidades, para as nossas vontades, mas ter a liberdade de viver uma vida plena contigo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fez sentido para você esse devocional? Então nos ajude a compartilhar. Faça com que a voz do Senhor seja ouvida através desse instrumento aqui nos 4 cantos do mundo. Compartilhe o nosso perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube. Seja profeta de Deus nessa geração. Até o próximo Devocional com Café.